Olá, benditos! Eu quero começar a nossa reflexão de hoje com uma pergunta. Você já teve certeza de que algo estava errado e depois descobriu que era exatamente o que Deus queria? Pois é exatamente nessa tensão que Atos 11 nos coloca. Fique aqui comigo e confira. Para entender esse capítulo, precisamos lembrar que no capítulo anterior, Pedro teve uma experiência radical. Ele entrou na casa de Cornélio, um centurião romano, pregou o evangelho e, para a surpresa dele e dos seus companheiros, o Espírito Santo veio sobre todos aqueles que os judeus consideravam pagãos e impuros. Ao voltar para Jerusalém, Pedro não é recebido com aplausos, mas com acusações. E é aí que começa o capítulo 11 de Atos. Os líderes de Jerusalém confrontam Pedro assim que ele chega. E observe, a questão não é teológica, mas cultural e religiosa. Eles não perguntam o que você pregou, e sim por que você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. A expressão homens incircuncisos era usada de forma depreciativa para se referir aos gentios. Ou seja, o incômodo deles não era a mensagem, mas o fato de Pedro ter quebrado uma barreira cultural ao se relacionar com quem eles consideravam impuros. Pedro então passa a relatar os últimos acontecimentos, destacando como a ação divina conduziu todo o processo. E tudo começou pelo comando direto do Espírito Santo para que ele fosse ao encontro dos gentios sem hesitação ou dependência de aprovação humana, revelando que Deus se antecipou a qualquer iniciativa da igreja. Ele ressalta que, enquanto ainda discursava, foi surpreendido pela descida do Espírito Santo sobre os ouvintes, repetindo o mesmo fenômeno ocorrido com os judeus no dia de Pentecostes. E que esse evento extraordinário trouxe à sua memória as promessas de Jesus sobre o batismo com o Espírito Santo, confirmando que o próprio Deus estava trazendo à luz o cumprimento das suas palavras diante dos seus olhos. Ao ouvirem o relato de Pedro, a resistência dos líderes em Jerusalém se dissolve. O clima de acusação dá lugar à paz e eles passam a glorificar a Deus. É fascinante notar que o que convenceu aquele grupo não foi um debate teológico ou um argumento teórico, mas a evidência inegável da ação divina. O testemunho do que Deus realizou na prática silenciou as críticas e abriu as portas para uma nova compreensão da fé. Isso nos confronta com uma pergunta incômoda. Quantas vezes barramos o mover de Deus, não por fidelidade às Escrituras, mas por um apego cego a tradições que nunca tivemos a coragem de questionar? Os versículos 19 a 21 revelam o extraordinário poder de Deus em converter tragédia em triunfo. O que parecia ser o fim, por causa da dispersão causada pela morte de Estevão, tornou-se o combustível para a expansão do reino. Enquanto a perseguição tentava silenciar a igreja, o Espírito Santo a empurrava para além das fronteiras, alcançando a Fenícia, Chipre e Antioquia. No início, a mensagem seguia o trilho seguro da tradição, limitada apenas aos judeus. Contudo, alguns cristãos de Chipre e Cirene entenderam que o evangelho não podia ser limitado. Ao chegarem em Antioquia, eles ousaram romper a barreira cultural e anunciaram Jesus aos gregos. Esse ato de obediência criativa provocou um divisor de águas, o nascimento da primeira igreja multicultural em uma das metrópoles mais estratégicas do Império Romano. A fé deixava de ser um movimento regional para se tornar uma força global. E o texto deixa claro que a mão do Senhor estava com eles. Não era um talento humano, não era estratégia de comunicação, não era carisma pessoal, era a mão do Senhor. O Espírito Santo é o protagonista, nós somos apenas os instrumentos por onde flui a graça.
Quando as notícias sobre o mover de Deus em Antioquia chegaram em Jerusalém, a igreja enviou Barnabé, não como um inspetor para policiar, mas como um pastor para cuidar. Sua chegada revela um padrão de liderança que ainda hoje é um desafio. Barnabé não buscou irregularidades teológicas ou falhas culturais. Ele viu a graça de Deus. Sua prioridade não foi enquadrar aquela igreja multicultural em moldes tradicionais ou burocráticos, mas celebrar a vida que brotava ali. Ele enxergou o agir de Deus antes de procurar os problemas dos homens. Em vez de se ocupar imediatamente com organogramas, Barnabé ocupou-se com corações. Um líder cheio do Espírito Santo se reconhece pelo que ele investe nas pessoas. Ele exorta, consola e anima. Ele entende que a igreja é feita de pedras vivas, não apenas de regras fixas. Um líder cheio do Espírito Santo sabe reconhecer e celebrar o que Deus está fazendo, mesmo em um trabalho que ele não começou. Barnabé abriu mão do protagonismo para se tornar um catalisador do crescimento alheio. Para ele, o sucesso não era ser o dono do projeto, mas ser o servo do propósito. Nos versículos 25 e 26, vemos um gesto de Barnabé que mudaria a história. Ele vai até Tarso para buscar Saulo. Naquele momento, Saulo estava afastado do centro das atenções da nova igreja, vivendo um período de silêncio e espera. Dessa atitude de Barnabé, aprendemos 3 lições valiosas. A primeira é sobre o resgate de chamados. O Espírito Santo costuma reativar pessoas que o mundo esqueceu ou que ficaram à margem. Muitas vezes, grandes chamados estão apenas aguardando o tempo certo para serem explorados e desenvolvidos. A segunda lição é sobre o papel de Barnabé. Ainda hoje existem pessoas em Tarso, ou seja, talentos escondidos que só precisam de um Barnabé que lhes dê uma oportunidade e um lugar para servir. E a terceira lição é sobre uma nova identidade. É justamente a partir dessa parceria em Antioquia entre Saulo e Barnabé que, pela primeira vez na história, os discípulos são chamados de cristãos ou pequenos cristos. Observe que um líder como Barnabé não busca apenas resultados, ele busca pessoas e as ajuda a florescer no reino de Deus. O capítulo termina com uma cena poderosa. Alguns profetas de Jerusalém chegam a Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, anuncia pelo Espírito que uma grande fome atingirá o mundo. A resposta da igreja foi imediata. Cada um decidiu enviar ajuda aos irmãos da Judéia, de acordo com suas condições. Dessa passagem, podemos destacar 3 pontos fundamentais. Primeiro, a revolução social. Pense no que isso significa. Gentios recém-convertidos enviando recursos para judeus, um povo que, historicamente, os desprezava. Isso deixa claro que o Espírito Santo não une pessoas apenas em oração, ele as une por meio da generosidade prática e do sacrifício real. Segundo, o propósito da profecia. A revelação de Ágabo não era para gerar medo ou paralisia. O Espírito falou para gerar mobilização. E esse é o padrão bíblico. Deus não revela o futuro para satisfazer nossa curiosidade sobre o que vai acontecer, mas para nos mostrar o que devemos fazer. Terceiro, amor com atitude. A fé em Antioquia não ficou apenas nas palavras, ela se tornou ajuda mútua. O evangelho provou sua força ao transformar antigos inimigos em uma família que cuida uns dos outros em tempos de crise. Essa conclusão de Atos 11 é incrível porque mostra que a mão do Senhor não operou apenas em milagres espirituais, mas também no bolso e no cuidado social. Atos 11 nos apresenta um Espírito Santo que não cabe nas nossas caixinhas teológicas ou preconceitos culturais. Ele age onde a gente menos espera, usa quem a gente menos imagina e une quem culturalmente nunca se uniria. Ao longo do capítulo, vemos que ele derruba fronteiras religiosas, constrói comunidades novas e une pessoas por ações concretas.
E a frase de hoje para a nossa reflexão é: em Atos 11, Deus não mudou o plano, ele apenas expandiu a mesa. A pergunta é: você está disposto a sentar ao lado de quem você nunca imaginou? E prepare-se para amanhã, quando Herodes decide golpear a igreja e Pedro parece estar a um passo da execução, o impossível acontece na calada da noite. É o confronto direto entre a espada de um tirano e a intercessão de um povo. E o resultado mostra que o verdadeiro poder não está no trono de Cesareia. Esse será o nosso assunto de amanhã, aqui no canal Bendito. Até lá!